Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Eu me chamo Mário Eduardo, fundador do canal Rumo à Economia, e no vídeo de hoje eu vou lhe apresentar o básico do que eu estudei na matéria de teorias da administração. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes, então se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal para também estar acompanhando os outros vídeos, que não é somente sobre o meu dia a dia de estudos, mas que também traz sobre educação financeira, trago assuntos sobre educação financeira e de estudos, obviamente, beleza? Então, vamos para o vídeo aqui. Já começando, eu lhe pergunto, o que é administração? Para você, qual que é a sua perspectiva de administração? Bom, vale lembrar que administração é uma junção de duas palavras que vêm do latim, que é ad mais minister, que significa, gente, na prática, a gente poder planejar, organizar, dirigir, controlar os recursos, né? A famosa dor da administração. O que é essa dor? Decisões, objetivos e recursos. A gente diz que a administração é a maneira da tomada de decisões em busca dos objetivos, visando a maior eficiência e eficácia desses recursos, beleza? E continuando aqui, né, organização parece também ser um termo bem semelhante quando você estuda, só que é um pouco diferente. Eu vou trazer aqui a definição, que é o quê? É um grupo de duas ou mais pessoas trabalhando juntas com um propósito comum. Geralmente esse propósito comum é o propósito da organização, beleza? Vale lembrar que também a organização sofre influências do ambiente externo e do ambiente interno. A gente pode definir esses ambientes como um ambiente econômico, né? Um ambiente econômico, um ambiente geral. A gente tem um ambiente que se aproxima um pouco também de organizações, que daí entra cliente e tudo mais. Nós vamos ver ainda, creio eu, que nesse vídeo ainda. E o ambiente interno, que é o dia a dia da organização. A organização, vale lembrar que ela tem, existem três tipos de organização. As transformacionais, que daí a gente pode colocar as organizações de indústria. As de serviços, que elas focam em oferecer alguns serviços para a sociedade, e as assistenciais, que a gente pode colocar aí como ONGs e igreja. Ou pode ser, o famoso pode ser, que são as quatro funções do processo administrativo de FAIOL: planejar, organizar, direcionar e controlar. O que seria o planejar? A gente definir objetivos, né, os recursos necessários para poder alcançar aquilo dali. E a organização seria dividir essas tarefas, a responsabilidade também ali entre os lugares, definir a melhor alocação de recursos. Vale lembrar que aqui nesse processo aqui de função administrativa não é uma organização, tá? Ela faz parte do processo de execução do planejamento. A gente tem a direção, que é colocar os planos em práticas, então ali entra a figura do líder, entra a figura do gerente responsável por motivar, tirar dúvida das pessoas em relação àquela tarefa. A gente tem um controle que se verifica esses resultados definidos lá no planejamento, beleza? E também aqui, já entro aqui no conceito de eficiência e eficácia. O que seria eficiência, gente? Seria com o menor número de recursos possível, com o menor tempo possível, eu alcançar o meu objetivo, que seria a eficácia. Então, a eficiência tem muito a ver com o meio, e a eficácia tem muito a ver com o fim. A gente pode trazer um exemplo aqui de eficiência e ineficácia da Ford Edsel, que veio ali para dominar o mercado médio ali e não conseguiu ser eficaz nesse sentido, não alcançou o objetivo que pretendiam, beleza? Também tem os níveis da administração, que são três principais níveis: a alta administração, a tática, a administração tática, que seria a média, e a baixa, que seria a operacional. A alta administração, ela tem uma ampla gama de habilidades conceituais, poucas habilidades técnicas, que seria ali na aplicação do dia a dia essas habilidades técnicas.
e ela também foca na visão de longo prazo. Já no nível tático, ocorre um intermediário, tipo, tem que ter de tudo um pouco ali, sabe? Entre as humanas, conceituais, técnicas, onde também se define os objetivos de médio prazo. Principalmente vem com a gerência de departamento, então cada departamento organizando o seu planejamento. E o operacional já seria o dia a dia, já seria o planejamento de execução do dia a dia da organização, beleza? Então aqui eu já trouxe os 3 tipos de habilidades, né? A conceitual, humana e técnica, que podemos definir a conceitual como a visão estratégica, então ela é muito relacionada com a visão estratégica, e também tem a humana, que é a capacidade da gente poder trabalhar com pessoas, poder liderar também, e a gente tem a técnica, que seria um conhecimento específico daquela área. Então quem está na alta administração não tem exatamente um conhecimento específico daquela área, porque ela está pensando na organização como um todo. 10 papéis gerenciais divididos em 3 grupos, então aqui são alguns papéis que podem existir dentro de uma organização. Um deles é o interpessoal, que esse interpessoal se baseia na figura do PLOA, do líder, da ligação. A gente também tem de informação, que é o monitor, disseminador, porta-voz, e o de decisão, que tem aquele com mentalidade empreendedora, aquele controlador de distúrbios, e o administrador de recursos e um negociador. Beleza? Vindo aqui para o próximo tópico, vale lembrar que a administração ela já existe há muito tempo, mas ela foi considerada como ciência de fato em torno dos anos 1900 ali, com Frederick Taylor iniciando através da administração científica. Então vale lembrar que há cerca de 6.000 anos a gente já teve evidências de sumérios, egípcios, gregos, até mesmo os hebreus, até mesmo a Igreja Católica e os romanos aplicando algumas funções, algumas táticas, digamos assim, de administração que são encontradas hoje em dia. Então, a partir da Revolução Industrial, a gente já começou a olhar com esse olhar de ciência. Inclusive, foi Adam Smith que inclusive mencionou a divisão do trabalho, que a gente viu durante as 3 primeiras teorias clássicas que a gente fala, que é a administração científica, a administração clássica e a teoria da burocracia, que ele trouxe a questão da divisão do trabalho, que veio aparecendo nessas 3. Então, como eu já disse, Frederick Taylor começou a considerar a administração como uma ciência, porque naquele período era muito na base da intuição, então ele desenvolveu um estudo, então aquilo dali começou a ser considerado como uma ciência. E vale lembrar que uma das suas grandes contribuições é a organização racional do trabalho, que inclusive ela chegou a vir aqui no Brasil na Era Vargas, como Instituto da Organização Racional do Trabalho. Algumas características é que ela traz o estudo de tempos e movimentos, então esse estudo de tempos e movimentos seria buscando uma maior eficiência, que nesse caso é você fazer o menor movimento possível para fazer aquilo no menor tempo possível. A gente também tem a divisão do trabalho e a especialização do operário, onde ele fazeria somente um papel dentro da organização. A gente também tem um desenho de cargos e tarefas. A gente tem um conceito do homem econômicos, que seria: o ser humano ele é motivado somente pela busca do dinheiro, então ele tem que ter uma alta remuneração. Inclusive isso daí foi aplicado na fábrica de Ford, que Ford pegou praticamente todos os princípios de Taylor, introduziu a linha de montagem, né, ali da esteira, e que ele trouxe salários altos, que naquele período era uma jornada de 12 horas, ele diminuiu para 8 e pagava em torno de pouco mais de $1, e Ford estava pagando $5 a hora, creio eu, se não me engano. A gente tem as condições ambientais de trabalho, padronização de métodos assim, e máquinas, e uma supervisão funcional. Beleza? Vale lembrar também que Ford, ele conseguiu, aplicando isso aí, diminuir muito o período de montagem do Ford T, porque era tudo muito padronizado. O que levaria 12 horas para produzir um carro, ele conseguia fazer em 84 minutos, ou seja, um pouco mais de 1 hora, você já tinha um carro pronto. E também ele trouxe 3 princípios que ele introduziu dentro
da indústria dele, que seria da produtividade, né? Ter uma máxima produção, e a intensificação, acelerar o giro de capital. Então, quanto mais rápido você produz o carro, mais você vende, mais você já está conseguindo repor aquele dinheiro. Então, um giro de capital. E economicidade é reduzir os estoques ao mínimo. Então, sempre está produzindo para manter o mínimo de estoque possível. As críticas que tem da administração científica, inclusive o filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin escancara isso, que seria que a administração científica ela colocou o operário como uma parte da máquina. Então não considera ele como ser humano, mas sim como uma parte da máquina. A gente tem a teoria administrativa, ó, a administração clássica de Fayol, que foi um engenheiro francês que teve uma perspectiva diferente em relação do Taylor olhava para o chão da fábrica, Fayol olhava do nível mais alto da administração até o mais baixo. Então ele introduziu alguns dos 14 princípios que eu já comentei: a divisão do trabalho, autoridade, disciplina, uma unidade de comando, então você só reporta somente a um chefe, unidade de direção, todo mundo possui um único objetivo, a subordinação do interesse geral, uma remuneração justa, uma centralização, uma cadeia escalar que respeite a hierarquia, a ordem, cada coisa no seu lugar ali, uma equidade, que é um tratamento igualitário, então todo mundo recebe o mesmo tratamento. Uma estabilidade pessoal e tem a iniciativa também da pessoa e um espírito de equipe. Beleza? Vale lembrar que Fayol que introduziu o famoso pode ser, né? Que é aquela funçãozinha ali de 4 passos que eu expliquei no começo do vídeo, que chegou a ser 5. A teoria da burocracia de Max Weber, ele inclusive foi um economista e sociólogo que desenvolveu esse estudo. Ele trouxe até a questão da ética protestante ter influenciado esse mundo capitalista hoje. Já que ela surgiu em torno dos anos 40, essa teoria. Que é o quê? Que é uma estrutura racional que foque numa estabilidade, numa previsibilidade em busca de uma maior eficiência. Então Weber olhou para a burocracia não como algo ineficiente, mas algo em busca de uma maior eficiência. Então algumas de suas características são a divisão do trabalho, como eu comentei, a hierarquia de autoridade clara, racionalidade, regra e padrões bem definidos, comprometimento pessoal, registros escritos e uma impessoalidade. Por fim, né, eu vou trazer aqui para vocês as difusões, que são o quê? Esses princípios aplicados de maneira excessiva que traz coisas negativas, né? Então a gente pode dizer aqui que é um apego enorme a regulamentos, né, regras. Então nesse caso, você chega para ter um atendimento no serviço público, é tão apegado a isso daí, né, nessa formalização, que até não tem um atendimento bom. Você não consegue ter um atendimento bom em muitos órgãos públicos. Você também tem o excesso de papelório, então é muito papelório, porque tudo que você faz você tem que registrar. Também uma resistência à mudança, porque meio que te prende. Então quando você vai fazer uma mudança é mais difícil. E a gente também tem uma exceção de autoridade, digamos assim. Então o chefe exercendo um poder maior do que ele deve receber. Então essas difusões da burocracia. Esse é o vídeo que eu trouxe, certo? Sobre essa primeira parte, que abordamos aqui o começo da administração, né? A questão das funções ali administrativas, eficiência, eficácia. Depois abordamos as teorias clássicas da administração. Então esse é o vídeo. Se você gostou, deixe seu comentário aqui. Eu sei que ficou um vídeo um pouco longo, e olha que eu resumi muito mesmo. Beleza? Te vejo no próximo vídeo e vamos rumo à economia.